tudo bom? Seguinte, vamos entender aqui de forma rápida e direta esse assunto aí que tanto assusta vocês, que é a estequiometria. Para você entender a estequiometria, você tem que estar ligado na relação que existe entre mol, massa e massa molar. Esses três camaradas, eles se relacionam por essa fórmula aqui. O número de mols é igual a massa. Quando eu falo massa, estou me referindo à massa de uma amostra. Sobre, número de mols é a massa de uma amostra sobre a massa molar. Tá certo? Então, cada substância, cada elemento químico, ele tem a sua massa molar, certo? Por exemplo, o ferro, ele tem uma massa molar igual a 56 gramas por mol. É legal lembrar também que a massa ela é dada em gramas, a massa molar ela é dada em gramas por mol, e mol é dado assim, mol mesmo. Mas afinal, o que é mol? Mol, cara, nada mais é do que uma grandeza de quantidade. Por exemplo, você tem uma dúzia de laranjas, são 12 laranjas. E um mol de laranjas, 6 vezes 10 a 23 laranjas. Então, um mol de qualquer coisa equivale a esse número aqui, certo? Um mol de moléculas de água, 6 vezes 10 a 23. Um mol de espiga de milho, 6 vezes 10 a 23, certo? Mas vamos retornar aqui para esse raciocínio. Beleza, eu disse para você que o ferro, o elemento químico ferro, ele tem essa massa molar, certo? Aqui é massa molar, gramas por mol. Esse M grande aqui, ó, cabeção. Então, imagine que um cara tem uma amostra de 150 gramas de ferro. É a massa da amostra, é esse M pequeno. E eu quero calcular qual o número de mols que equivale a essa massa que eu tenho aí, de 150 gramas de ferro. Pode ser um pedacinho de ferro ali, um prego, não sei. Mas eu sei que eu quero encontrar o número de mols. Então, o número de mols é a massa da amostra sobre a massa molar. A massa da amostra é 150, é aquele prego, aquele pedaço de ferro que a gente encontrou. Aí eu sei que o ferro tem essa massa molar. Quando você dividir isso daí, vai dar 2,7 mol de ferro. Sempre, essa fórmula, ela tem três caras: mol, massa da amostra e massa molar. Sempre vai ser dado para você 2 dele e você vai ter que encontrar um. Nesse caso, deu a massa da amostra, deu a massa molar. A massa da amostra estava aqui, a massa molar estava aqui, e perguntou para você o número de mols, certo? Tranquilo, né? Olha um caso aqui interessante, que é o caso da água. Algumas questões vai falar em água e diz, por exemplo, um químico ele está estudando a água e ele está com uma amostra de 100 gramas de água. Qual a massa molar da água? A massa molar da água é 18 gramas por mol, certo? Por exemplo, o hidrogênio ele tem 1 grama por mol e o oxigênio ele tem 16 gramas por mol. Como a água é H2O, 1 mais 1 mais 16, por isso que 18 gramas por mol, certo? Algumas questões podem trazer a substância e dar como massa molar só isso daqui, e você deduzir a massa molar. Mas bora calcular o número de mols que equivale a 100 gramas de água? Vamos lá. O número de mols é igual à massa da amostra sobre a massa molar. A massa da amostra nesse caso é 100 gramas. O cara pegou lá 100 gramas de água. E a massa molar tem aqui pra gente que é 18 gramas por mol. Quando você for dividir isso daí, vai dar 5,5 mol de H2O. Certo? Beleza. Agora bora fazer algumas questões relacionadas
as reações químicas, certo? Então, uma coisa que você tem que entender, que é muito simples, que vai fazer você perceber estequiometria. Imagine que você quer fazer uma torrada, certo? Você tem aqui o queijo, desenhar um queijinho assim. Você vai fazer a torrada, né? Então você precisa de 2 de pão, uma fatia de queijo, 2 pãozinho, e aqui você forma uma torrada, não é? Mas imagine que você quer fazer 10 torradas. Então eu vou precisar de quanto de queijo? Vou precisar de 10 de queijo. E vou precisar quanto de pão? Vou precisar de 20 de pão. Por quê? Porque era uma proporção de 1 para 2 para 1. Se você entendeu isso, você entendeu estequiometria, olha só. Agora bora fazer uma reação química, né? A galera fica com medo quando vê reação química, mas olha essa reação química simples aqui. Que nada mais é do que a síntese da amônia. A amônia é esse cara aqui. Para você formar ele, você pega 3 mols de H2 com 1 mol desse aqui e forma 2 mols desse. Imagine que você quer formar, por exemplo, deixa eu ver aqui, você quer formar 10 mol desse aqui. A proporção é 2 para 1, então eu vou ter 5 mols desse. A proporção é de 1 para 3, então aqui eu vou precisar de 15, não é? Então aqui você entendeu a proporção de 3 para 1 para 2. Estequiometria é basicamente isso, cara. Então a gente vai fazer umas questõezinhas com as reações químicas. Pronto, voltei. Tá aqui algumas reações químicas, certo? A gente vai fazer a estequiometria para ela. Ignora a minha letra feia, certo? Dá para entender o que tá escrito aí. Exemplo 1. A combustão do metano, CH4, produz dióxido de carbono, CO2, e água. Então você tem aqui a reação de combustão para o metano. O metano ele vai reagir com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Se ligue também nas proporções. Quando não tem um número aqui na frente, é que é 1, certo? 1. Então, proporção aqui, ó, todinha. Então, lembre-se lá da gente fazendo torrada. Qual o número de mols de H2O produzido na combustão de 5 mols de CH4? Deixa eu só pegar outra caneta aqui para diferenciar, né? Eu vou só reescrever a reação aqui. Mais 2 de oxigênio, que a gente vai precisar destacar aqui umas coisas na reação. Então eu vou reescrever ela aqui. Pronto. Olhe na questão de quem está falando. Está falando de água e está falando de metano. É com eles que a gente vai trabalhar na questão. A gente vai trabalhar com água e vai trabalhar com o metano, certo? Estabeleça as proporções molares. A gente não está respondendo nada ainda, certo? A proporção é de 1 mol para 2 mols de água, certo? A gente está trabalhando com esse e com esse. Agora a questão vai entrar aqui, ó. A questão vai entrar aqui agora, ó, nessa parte da regra de 3. Qual o número de mols de H2 produzido na combustão de 5 mols de CH4? Então, qual é a quantidade de mols de água que é produzido quando você tem 5 mols de CH4? Então, quando você fizer essa regra de 3 aqui, X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 10 mols de quem? De água, viu? De água. Pronto, a gente respondeu a nossa primeira questão aí. Tinha como fazer só olhando aqui pela proporção? Tinha. Se 1 tá para 2, 5 vai estar para quanto? Para 10. Foi o que a gente encontrou aqui. Próxima questão. Dada a reação, zinco mais 2 mols de HCl produz esse sal aqui, cloreto de zinco, e gás hidrogênio. Calcule o número de mols de zinco que reage com 20 mols de HCl. Deixa eu reescrever a reação aqui. CO2 mais H2O, pronto. Formando H2.
Com quem eu vou trabalhar? Vou trabalhar com zinco e vou trabalhar com ácido clorídrico. Então, e aqui. Qual a proporção? É de 1 mol para 2 mol, não é? Então agora aqui entra o que a questão está perguntando para a gente. O número de mols de zinco. Qual é o número de mols de zinco que reage com 20 mols de HCl? Quando você fizer essa regra de 3, ó, dá pra gente olhar aqui sem fazer conta como a gente fez aqui. Dá pra gente só bater o olho e olhar, ó. Se 1 mol tá para 2 mol, X tá para 20, esse valor aqui só pode ser 10, não é? Só tem como ser 10, não tem para onde correr. Então X vai dar 10 mol de quem? Ah, tô falando do zinco, 10 mol de zinco, certo? Então a gente resolveu aí 2 exemplos simples, esse é estequiometria básica, certo? Então, o que é que você não pode esquecer de estequiometria? Da relação de mol, massa e massa molar, e daquela fórmula que a gente viu aqui, ó, que a gente viu aqui dessa fórmula, certo? É só colocar os dados nessa fórmula, sempre destaque o que está no exercício, certo? E aqui, ó, não esquecer jamais da proporção que a gente estudou aqui. Se você entendeu aqui, que você com certeza entendeu, que é muito simples, você entende a aplicação disso nas reações químicas, certo? Então, valeu, um vídeo simples, ó, usando aqui o que eu encontrei aqui pela mesa para a gente ir discutindo. Valeu!